No programa Perfil de hoje da revista Atualíssima, eu converso com um pernambucano de 37 anos, nascido no município de Tamandaré. Um artista que já se aventurou nas artes cênicas e atualmente é contador de histórias e professor de capoeira. Em 2023, ele completa oficialmente 4 anos como escritor de livros infantis. Hoje eu converso com Romero Silva de Albuquerque. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Obrigado. Vamos, vamos bater um papo bem legal, né? E isso, estou curiosa. Eu já conheço o seu trabalho, mas aí eu quero que você fale um pouco mais sobre o seu livro Tamandaré. Você lançou 2, não é isso? Isso. Em 2021 você lançou o seu primeiro livro, Tamandaré, esse é meu nome, essa é a minha história, pela editora Ser Poeta, com ilustração de Charles Neves, não é? Isso. Tamandaré vem do tupi e significa repovoador. Você é indígena? Você ou é de origem indígena? Acredito que tem essa mistura, né? Porque, assim, eu me considero negro, né? Mas aí minha avó conta, e a minha bisavó, e aí foi encontrada na mata, e vem toda aquela história. Minha tataravó, no caso, né? Sim. E aí vem aí vem toda essa conversa. E aí eu digo que sou também, tem essa mistura aí, maravilhosa. Maravilhosa. Essa origem aí é dos povos originários, eu acho que precisa, né? Precisamos nos orgulhar disso. Eu levanto muito a bandeira da questão da consciência negra, né? Também, né? Chamar atenção muito, mas essa produção, essas últimas produções, ela tem essa pegada aí de enaltecer os povos originários. Que aqui Tamandaré é um município que o nome ele já é indígena, né? Que Sim. vem de Tamandaré, que significa o repovoador, né? Aí foi aportuguesado e ficou Tamandaré. E não temos aqui, que eu conheço, um símbolo que enaltece os povos originários. E é isso não, vamos tentar desenvolver alguma coisa, vamos trabalhar isso e vamos colocar essa discussão no meio ali infantil, né? Para as Sim. crianças já aproximar, já começar a conversar sobre essa temática. Aí surge o livro, estou aqui com ele, o meu xodózinho. Lindo livro. Eu sou suspeito de falar, né? É Mas verdade. aí, É um filho, não é? aí- é um filho. E aí ele Então, aí no surge, caso, é Tamandaré, esse é meu nome, essa é a minha história. No isso. caso, você fala da sua história e da cidade também? Não, é a história só da cidade. Porque aí a Certo. ideia é, Tamandaré, esse é meu nome. É explorar essa questão do nome, né, a origem do nome, e essa é a minha história. E trazer um pouco ali dessa mistura, né, desse povo. E aí que no livro vai estar trazendo aí, Tamandaré, esse é meu nome, essa é a minha história. Conta a relação da etnia que tinha aqui, né, no litoral, no litoral pernambucano aqui, né, na Mata Sul. No caso, traz aí para a questão dos caetés, né, a etnia dos caetés, que foram quase dizimados. E aí sai por ali devagarinho, traz a origem, fala desse povo guerreiro, fala da forma que esse povo vivia aqui. Depois, Tamandaré passa a ser vila, é uma vila dos pescadores, aí já está na evolução, já está contando um pouquinho da história do município, né? Sim. Depois de vila, aí passa a ser distrito, né, do município de Rio Formoso. E vila, essa trajetória, né? É vila, depois de vila, distrito, e ali em 1905 foi distrito do município de Rio Formoso, e depois, em 1995, aí teve o plebiscito, e Tamandaré passou a ser município. Aí passou 90 anos com o município mãe, município de Formoso, depois passou a ser município. E aí eu acompanhei essa história,
assim, enquanto criança, né, vendo toda aquela movimentação, diga assim, vendo algumas personalidades hoje política, né, que Sim. estavam fazendo campanha, e aí acompanhei muito isso, esse lado da história, né, essas campanhas, e quando foi agora, deu assim na telha, o livro ele nasce de uma homenagem para a professora Maria do Carmo Ferrão, Sim. que ela tem um livro que foi lançado em 2000 e contava um pouco da história do município, né? E ela é uma guerreira, uma guerreira, não sei nem como dizer aqui, o tão quanto eu acho que é guerreira, porque ela mantém um canal historiando, assim, de recursos próprios, né? E esse canal, ele fala da história de Tamandaré, né? Historiando Tamandaré. E esse, poxa, é interessante a gente dar uma força, dar uma olhada. Aí eu peguei a questão do livro, fui ali observando e tentei levar uma linguagem infantil. E aí foi quando o livro ele nasceu. Mas aí foi ganhando gosto com a produção, com a discussão. E aí esse livro ele teve esse tempero, né, para homenagem, mas aí seria uma surpresa para ela essa homenagem. Aí, assim, falar da história de Tamandaré e não consultar uma pessoa que dedicou 50 anos, né, estudando ali a história desse município, eu acho que seria muita Com audácia. Aí teve uma hora certeza. que, teve uma hora que eu disse, não, tem que perguntar, tem que conversar. E aí ela ficou encantada com o resultado. Lógico. Aí no aniversário do canal Historiando, fizemos uma apresentação de contação, né, que tem essa aproximação também com a contação de história. Eu amo, sou um curioso, né, da área. E aí, depois dessa contação, eu disse, não, tem que registrar isso mesmo, vamos correr a questão do livro e tal. E aí eu ia fazer uma impressão dessa em casa mesmo, né? Ia Sim. ver um colega ali para fazer um desenho e tal, aí teve um colega que disse assim, Guilherme, ele disse, Romero, pessoal, o material ficou muito bom, e eu acho que seria injusto, né, com você fazer isso que você está pedindo aqui agora. Eu acho interessante você procurar uma editora, porque daí você conversa com a pessoa e vê as possibilidades. Aí foi quando teve essa aproximação com a editora Ser Poeta, né? A pessoa do David, que pegou aí ler a obra, já foi. É que ele sabe trabalhar, né? O David Ele Almeida, já foi. é claro. O trabalho Isso. dele é maravilhoso. É, Mas aí o foi ali que ele deu empolgando. esse conselho estava coberto de razão. Porque um material Foi. bonito desse, de primeira qualidade, não ficaria legal Isso. só numa cópia. Ficaria um trabalho bom perdido. E a partir do Era, momento que você fez um livro, claro, teve um certo custo, mas você fez um bom trabalho com a editora, o seu trabalho deu muito mais qualidade, com certeza. E acredito que é muito elogiado. mas eu sou suspeito de falar. Mas assim, é porque assim, fizemos 100, né, porque tudo é recurso próprio, né? Sim, E o livro infantil, eu não quero usar a palavra caro, mas para quem vai fazer investimento assim, ele fica pesado, né, para entrar ali no orçamento. Mas aí fizemos a cota ali de 100, vamos ver, e saiu 100. Depois houve uma procura das pessoas, aí fizemos mais 100. olha aí. E aí eu tentei, foi legal isso aí. Aí eu tentei segurar um pouquinho, porque está vindo outra agora, né? Tamandaré, Isso. essa é minha bandeira, esse é meu brasão. Com Aí eu ilustração segurei de esse Débora Oliveira e também pela editora Ser Poeta. e também pela editora Ser Poeta. Isso. E o livro ele tá lindo, 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 lindo. A É, capa já está no seu Instagram, né? Que eu vi lá do índiozinho isso, desenhado. Está muito bonito. isso. E, Qual a e previsão de lançamento dele? assim, eu não consigo precisar assim a data, né? Estamos O ano que aí vem, primeiro semestre eu, de 2024. eu espero que ainda no final desse ano. Olha, então tá bem Mas pertinho. mas se ficar, porque é questão de orçamento também, né? Aham. Aí se ficar muito pesado ali, aí joga lá para o início do próximo ano. Mas assim, as ilustrações de Débora ficaram lindas,
ela pegou a história assim, né? E ficou muito bem contada, né? Não, a Com a capa ilustração. eu já adorei. Está belíssima. Não, Delicada. e os personagens, ela conseguiu fazer muito parecido. Porque assim, tivemos algumas conversas, mas ele foi explicando mais ou menos como seria. E ela conseguiu captar aquele dali e deu uma vida dentro do contexto histórico, mas uma vida de quem estava ali, né? Quem presenciou, quem viu. E está muito lindo. Muito lindo mesmo. Estou curiosa para ver. Mas daqui a um dia está aí já na mídia, está rodando. O ano passado, a Associação Maré Cultural e o canal Historiando Tamandaré geralmente tenta organizar uma programação cultural para desenvolver no aniversário do município, né? Que foi a E semana passada, né? Que isso, isso, aconteceu a semana passada. isso. Aí a professora Maria do Carmo Ferrão, ela sempre está muito disponível para fazer palestra falando sobre a história do município. E ela traz cada detalhe assim. Se você sentar para conversar com ela, você vai ficar encantada do carinho que ela traz às informações, né? E ali, nessa programação, tem a questão da, da palestra da professora e tem a contação de história. Aí a contação de história ficou com essa obra, Tamandaré, esse é meu nome, essa é a minha história, e a obra do Tamandaré, essa é a minha bandeira, esse é meu brasão. E No quando caso, está foram contadas duas histórias. as duas histórias, porque quando esse foi lançado, ele foi ainda no período da pandemia. Sim, E aí evitamos, né, estar nas escolas, ainda teve todo aquele processo ainda dos cuidados, né? isso. E Ele aí a gente foi lançado em 2021. Como foi feito esse lançamento? foi online, foi assim nessas plataformas, foi no Instagram, acho que foi pelo canal do YouTube da Ser Poeta, Da editora Ser Poeta. da editora Ser Poeta. Aí foi por lá. Lógico, eu gostaria assim, porque o projeto era fazer uma grande roda, né? Porque assim a Sim. gente chama a questão do para dançar o toré. Assim, os povos originários me permitem aí nesse momento, né? Não sei, não sou especialista, mas é trazer aquela energia pessoal. Então eu faria Olha, essa grande roda com as crianças e em uma grande aldeia vivia um pajé. Em uma grande aldeia vivia um pajé, ensinando as crianças a dançar o toré. oh, Ensinando as crianças a dançar o toré. Este fato aconteceu na praia de Tamandaré. Isso que com os lindo! instrumentos ali. E Deve o ser pessoal ali emocionante. dançando, fazendo círculo e batendo ali o pé e fazendo aquela energia, né, positiva ali. E depois o pessoal acalma um pouquinho, aí que senta. Aí quando senta aí começa, né? Em uma grande aldeia vivia um pajé muito sábio. É sempre colocando os povos originários lá em cima. Não que eles não estão, né? Mas tem muita coisa que acontece aí que às vezes a gente fica se perguntando, né? Como é que tratamos nossos povos originários, né? E aí é sempre com essa pegada. Antes do livro ser lançado, né, ainda no processo da escrita, ele foi analisado pelo Edinaldo, né, do Povo Chucuru. Conheci, enviei uma mensagem, falei para ele da ideia do projeto, porque o medo era estar fazendo um projeto com essa magnitude e estar estereotipando, né, a imagem dos povos originários, estar levando uma mensagem não legal. Aham. E qual foi a opinião Poder... dele? Isso. Aí, quando ele levou ali para ele observou direitinho, fez algumas observações ali, alguns ajustes, mas ele disse que estava muito bom. Aí foi que eu fiquei extremamente empolgado. E Não, tranquilo, né? agora eu vou. Aí, tranquilão, tranquilão, assim, vamos lá. Dá para brincar aqui, né? Porque, assim, é lógico que é na questão lúdica, né? Na dança ali, levando para o imaginário ali.
Então, eu disse, pô, aí, nesse sentido, pode fazer tranquilo. Digo, então, vamos lá. Onde chegar, vai ter uma grande roda e o pessoal ali cantando. E ficou mais ou menos, assim, essa parte cantada. Aí, geralmente, o pessoal pergunta, né? Eu disse, não sou compositor, nem músico, não, mas essa parte aí fui eu que... É interessante que a contação de história, ela tenha a musicalidade, né? Que ela tenha esse... eu gosto de chamar de Sim, magia, né? Porque é bom demais você contar e cantar, cantar e contar e faz essa mistura e todo mundo ganha. Quem está contando ganha, quem está ouvindo mais ainda. Aí fica um verdade. É um pouco projeto muito desse bonito. processo. Você incentiva as crianças a sentirem vontade e necessidade de conhecerem a própria história, a própria origem. Isso é muito bom. Isso. E o livro da bandeira, eu fico com medo de falar assim, porque pode falar tudo aí, depois o pessoal diz, eu não vou mais comprar não, porque eu já sei a história todinha. Aí, mas eu vou fazer o pessoal chama de spoiler, não sei nem falar isso direito, mas é assim. Começou a produção, e eu conversando com Débora na questão da ilustração, Sim. e expliquei para ela, né, que a ideia, o livro começa assim, aí faz aquela viagem histórica, né, e quando você chega lá no final, já tem a questão da bandeira já pronta, né? Então, tem a construção dessa bandeira no livro, né? A questão da história. E quando está fazendo a contação, tem uma bandeira, acho que 90 centímetros, eu não recordo muito bem não. Mas tem uma bandeira que ela está sendo montada no ato ali da contação. E quando termina a história, a bandeira ali está montadinho, todos os elementos, todas as cores. É, teve um resultado muito bacana quando passou nas escolas. Os alunos, eles conseguem, eles olham para a bandeira de Tamandaré, os munícipes aqui, né, e acham que a bandeira ela é muito complicada de desenhar. De fato, ela tem muito detalhe. Mas, assim, cada detalhe tem uma origem, né, tem um porquê de estar ali. E quando o professor Amaro Matias, que foi o responsável aqui pela bandeira do município de Tamandaré, ele, era o responsável, né, o cultor de heráldica, né, quem ia colocar ali dentro das regras, Sim. e organizaram um concurso aqui em Tamandaré para a questão da bandeira e o hino. E aí o professor Amaro Matias Silva, ele pegou os desenhos, a grande maioria dos desenhos não atendia, né, a questão da heráldica, que é a ciência que estuda a questão dos brasões, das bandeiras, e aí foi quando ele organizou. Então, meio que ele foi responsável pela bandeira, né? Mas teve essa consulta. Eu lembro que quando eu estava na escola eu desenhei também, né? Eu nem lembro o que foi que desenhei para a bandeira, que ainda era criança, mas eu lembro que passou o pessoal lá. E achei isso bem interessante. Hoje, né, tentando recontar essa história, porque se fala muito que é complexa, que é isso, mas às vezes o pessoal nem para tentar entender, né? Temos golfinhos na bandeira, temos a coroa, temos o barco do herói indígena, do herói Tamandaré, temos temos as culturas ali, as culturas econômicas, no caso a cana-de-açúcar, o coqueiro, e por ali sai, e quando termina a história, a bandeira ela está montadinha, e aí o pessoal fica, Encantado, é, né? se- Encantado com isso, essa história. isso. Eu vou voltar àquela fala, né? Estou repetindo demais, né? Eu sou suspeito de falar, porque cada contação ela está sendo única, né? Eu estou curtindo muito. E isso, enquanto artista, é muito bom, né? Você curtir o que você está fazendo. Aí Você é contador de histórias também, mas você surgiu na sua vida, o contador de histórias, com o seu livro, você já fazia antes? já fazia já fazia antes. Ah, Teve uma aqui em Tamandaré, eu não recordo a data exata,
Mas aqui em Tamandaré teve um projeto do governo do estado que era incentivando as bibliotecas nos municípios, né? Ter biblioteca nos municípios. E aí teve uma equipe muito boa que veio para Tamandaré para dar uma força, né, na biblioteca daqui do município. E aí vieram, acho que o primeiro contato tiveram com o Márcio e André, e foram ali conversando, aí depois o Márcio convidou para fazer parte, né, desse movimento, e eu fui ali. Mas eu sempre fui um curioso, né? Quando eu digo eu sempre fui um curioso, eu não posso falar para você que sou ator, né? Mas Se eu atreveu a sempre fui fazer muito tímido. alguma coisa. Eu sempre fui muito tímido, quando criança, né? Eu não falava olhando para o olho das pessoas, geralmente eu olhava para baixo e ficava ali com aquela timidez. Então teve uma situação na escola que, uma apresentação de trabalho, né? E foi um negócio que não foi tão legal. E assim, mas não é nada de trauma com o professor, não. É coisa que eu percebi que a timidez ali, ela tinha que acabar ali. Aí eu acho que estava na sétima, oitava série, na época ainda era série. E quando teve esse, essa situação, eu disse, não, agora peraí, vou fazer tratamento de choque. E aí eu Precisa sair da caixinha. preciso sair. Aí começou ali o pessoal fazer uns trabalhos de teatro e tal, e eu me joguei ali naquele meio sem saber o que é que estava fazendo ali, então comecei a ver uns textos, fazer algumas leituras, ler para o pessoal e comecei a exercitar. E Você aí tinha eu fui quantos anos, mais ou menos, nessa época? Você estava ali no mais ou menos sétima série, oitava série, Tinha o quê? eu acho que 14 anos, 15 anos. 13, 14, 15, por essa faixa. Mas assim, era sério mesmo essa timidez. Aí foi quando eu entrei de cabeça nessa questão e comecei. Aí um dos personagens que foi apresentado, participei de um grupo chamado aqui em Tamandaré, Tamanganzá, que era organizado por Beto. Tamanganzá. E tentei dançar ali, só que o meu ritmo é diferente do pessoal, né? Então, quando eu ia, ela voltava, quando voltava aí, ficava nessa coisa. Eu disse, não, peraí, vamos ver aqui. E aí eu fui me aproximando aos personagens. Então, teve um personagem que marcou muito a minha vida, né? Que eu espero voltar a reencontrar ele, ou ele me reencontrar, que é o Matheus, né? De Matheus e Catirina. E foi Olha, quando começou ali aquela construção, né, dessa nova pessoa. Foi nesse momento que o personagem Matheus e Caterina, porque tinha a questão do texto, que ele vinha pronto, né, vinha ali o caminho, mas tem muito improviso, né? isso, aí ficava algo muito gostoso de se trabalhar, porque é, tinha a ideia ali e a gente tinha que construir em cima da ideia. E ali começar a desenvolver. Então, fui aproximando com essa questão das apresentações, fazendo parte até de algumas, eu não diria oficina, não cheguei a ministrar oficina, mas como era uma das pessoas que mexia com um personagem, com apresentação, essas coisas, então fui convidado. Aí na época tem uma pessoa aqui em Tamandaré muito, muito querida minha, hoje ela não está mais conosco, né? Foi morar com Deus. Era Luli dos Anjos. Ele é Luli, sim, ele fez curso e tudo, né? Foi para o Recife fazer curso. Era um apaixonado por arte. E aí ele também começou a fazer alguns convites, né, para participar ali do grupo. Na época ele colocou o nome do grupo Kadosh, Grupo Kadosh. Aí eu perguntei para ele o que era, eu não recordo muito bem da resposta não, mas Kadosh, o que seria Kadosh? E era o grupo de teatro aqui em Tamandaré que tinha. Aí Era o então primeiro, no o meu beijo, caso, um dos pioneiros. isso, e conheço, né? Eu acho que se teve antes, grupo de teatro, para Santa Tamandaré ela é uma praia, ela é muito cultural, né? Tinha muito movimento artístico, cultural, mas assim, em relação ao grupo de teatro, sem ser instituição igreja, eu desconhecia. Então, para mim, ele era o primeiro. E aí Aí foi você chegou, você quando estava falando que você também deu aula. Você deu aula de quê? De teatro?
Não, não cheguei a dar aula. Era aquele camarada curioso Sim. que chamava outro curioso, que chamava outro curioso. Vamos tentar montar aqui Um uma grupo. apresentação. Era mais a apresentação. Assim, o sonho era montar um grupo, algo bem organizado, porque assim, do jeito que eu acho que fui resgatado, dessa timidez, eu acho que outras pessoas também estão na mesma situação, Com então eu queria certeza. anunciar ali a boa nova para todo mundo, né? Como é que E seria você foi isso, como é que seria a corajoso, viu? Porque procedimento. super tímido e do nada você dizer, a partir de agora, acabou, vou mudar. É corajoso. Foi, eu acho que teve isso aí. Mas só para voltar para a questão da contação, Sim. com essa vivência, aí teve esse convite, né, do professor Márcio André, e aí começamos a fazer parte, começamos a caminhar junto com o pessoal da biblioteca do Estado. Acho que Marta, a memória não vai ajudar muito não, mas Marta, Gustavo, seu Bartol, que era quem levava, uma pessoa também muito especial, né? Guilherme, tinha o nome de umas 4 ou 5 pessoas que agora fugiu, né? Mas Marta, Gustavo, e Gustavo teve um dia que teve uma apresentação lá em Barreiros, que também fizeram esse movimento Barreiros, né? A questão da biblioteca, e ele estava contando uma história, e as criancinhas sentadas ali assistindo. E quando eu me dei conta, eu estava sentado ali no meio daquelas crianças, encantado com a história que ele estava contando. Disse, rapaz, que negócio lindo, que negócio legal. Coisa de Aí, artista mesmo. coisa de artista, né? Eu fui fisgado, né, Isso. por aquele dali. Aí a sua E aí continua. contação de história Hum, começou com Matheus e Caterina? se Matheus Catirina era mais a questão era a questão dos improvisos, Os né? improvisos. Não tinha não tinha bem uma história assim trabalhada, não. Aí depois É, disso, quando veio o início da contação de história, que você disse que já fazia antes de lançar seu primeiro livro. isso. Então foi quando começamos a fazer essas apresentações pela Biblioteca Municipal de Tamandaré, da época, né? E Certo. aí, depois, ainda passou um tempo, continuamos fazendo as apresentações, acompanhando o grupo do Estado, para aprender, né? E depois que depois começou a andar sozinho, né? E Você aí teve ainda aulas de passamos. contação de história, de como aprender, de como fazer. Não, Você não, não, não. aprendeu observando. Só na oitiva, só na observação, na tora, né? Como diz o povo, né? Você lembra da E ali primeira vez que você fez a contação de história? lembro a menina bonita do laço de fitas. E aí, como foi? Foi emocionante? Poxa, rapaz, quando eu lembro hoje, eu dou vontade de chorar. Porque assim, como tem essa aproximação com a questão da consciência negra, quando a gente chama para discutir, né? Consciência Sim. negra, o pessoal fica, mas a consciência devia ser uma consciência humana. Aí eu acho bem interessante e às vezes eu convido para a gente refletir, né? Bom, Criançada é bem inteligente, né? é, enquanto não chega essa consciência humana, a gente luta com essa consciência negra, com essa consciência indígena, com essa consciência, e sai por aí as consciências que for, né? Até chegar essa ideia de consciência mesmo humana. Mas por que o pessoal às vezes só utiliza isso quando quer depreciar alguma ação de algum movimento, né? No caso, eu estou falando do movimento negro, mas outros movimentos aí que são considerados minorias, é, são oprimidos com essa questão de humano, até tirando sua condição de humano em relação a isso. Aí, às vezes, eu convido para a gente refletir um pouco em relação a essa temática. Aí, vai Menina Bonita, Laço de Fitas, tal, então aquele livro ficou, e aí eu peguei e já tem essa questão, é interessante que tem uma música. Eu sou capoeirista também, né? Eu Sim. estou na graduação de mestre. E eu já tenho uma aproximação de cantar. Eu canto, mas não Ah, encanto. E tem gente que canta lindo, o pessoal para assim para ouvir, paz, que coisa. mas você Eu canta só consigo. nas contações de história, as musiquinhas de roda, e na capoeira. Isso. E, Aí na e quando capoeira. surgiu assim esse cantor, essa vontade de cantar? Mas é a necessidade mesmo de cantar. Assim, como comecei a questão da capoeira,
eu precisei aprender a cantar porque eu queria dar aula, né, passar para frente ali a questão dos movimentos, e aí eu tinha que estar nessa situação aí de aprender a cantar, tocar, para poder ficar ali próximo dos professores, para ter um espaço ali para começar a dar aula também, aprender um pouquinho mais. Qual E instrumento que você toca? eu gosto de tocar berimbau. É aquela história do pato, né? Faz tudo, mas não faz nada que acha tão bem, né? Mas faz. Eu gosto, eu faço. Isso aí ninguém pode falar, não. Eu faço. Eu toco berimbau, toco pandeiro, toco atabaque. Mas de preferência, mesmo assim, é bater palma. Eu Ah, adoro tá. bater palma. Mas quando surgiu essa paixão pela capoeira? Essa paixão pela capoeira, eu já tinha na escola, Quando Santa Terezinha, criança? que quando criança, hoje é Santa Terezinha, antes era escola paroquial. Aí quando eu estudava lá, aí teve algumas aulas de capoeira, né? E aí eu fiquei ali curioso, entrei ainda, era nas aulas de educação física. Entrei, ainda comecei a participar, depois tinha uma aula fora da educação física, né? O pessoal ia à noite. Aí eu fui, só que eu não tive uma experiência muito boa, essa questão de confusão, né? Um aluno lá já um pouquinho mais adiantado, aí empolgado, e depois queria trocar experiência comigo, e eu sem essas habilidades ali do início, não tinha como trocar experiência, aí eu corri, né? E fiquei assim, poxa, que negócio chato, sei o quê, vai passar um tempo. Depois dessa experiência, eu estava na escola, dessa ideia de trabalhar as Sim. apresentações, né? Não vou dizer trabalhar o teatro, mas trabalhar as apresentações, é, eu tive o contato, né, com o mestre, na época ele não era mestre não, na época era professor, não, era formado, Carrapicho. Aí ele também estava nessa escola, como era, eu vou dizer que como se fosse escola aberta. Certo. Então, tinha um dia na nossa semana que fazia aqueles movimentos culturais, e naquele movimento tinha capoeira, tinha essa tentativa aí do teatro, tinha um pessoal da dança, tinha um Certo. pessoal ali das pinturas. E aí, quando chegou ali naquele momento, eu fui assistir uma apresentação. Aí estava jogando Germano e Valdir. E eles começaram a jogar ali e tal, jogando rápido. Depois teve a questão do maculelê. E no maculelê, Valdir conseguiu dar um mortal. E nesse mortal, quando ele deu mortal com os bastões, quando ele desceu, ele já conseguiu bater ali no ritmo com o colega, né? Eita, que coisa linda. E fiquei assim, poxa, encantado com aquilo. Eu vou Vou querer fazer. voltar. É, aí eu vou querer fazer isso também. Aí eu fui falar com o meu colega Beto, hoje é mestre Beto. Aí eu fui conversar com ele, e aí ele me levou lá na casa do mestre, de Carrapicho, né? Aí ele fez a pergunta, né? Se você estuda, eu disse, não, eu estudo, tal. Aí, pronto. Então, será que você estuda? Então a porta está aberta, vai fazendo, aí a aula de editando, de tal dia, tal dia. Aí foi quando eu ingressei na capoeira. Aí comecei Praticamente na mesma época, né? Que você começou lá com Matheus e Caterina, mais ou menos na isso, mesma época. isso mais ou menos na mesma época. E aí, quando eu fui contar, só para fechar aquela da Menina Bonita Classe de Fitas, disseram que tinha que ter uma música. Aí eu começando a improvisar, disse, rapaz, mas aí aqui tá só a leitura. A internet não era tão favorável na época pra gente, mas aqui tá só a leitura. Aí eu peguei assim, poxa, eu acho que fica. Pega ali, Menina Bonita do Laços de Fita, qual é seu segredo para ser tão pretinho? Eita, lá, gente, encaixou, vamos lá. Então, toda vez que o Coelho ia perguntar, ele perguntava cantando, né? Para não ficar muito só a pergunta. E conseguiu. Pelo menos eu me sentia à vontade, né? Em Sim. cantar lá na hora, aí pronto. Aí onde chegava, tinha que ter essa menina bonita do laço de fita. E foi a minha primeira história para contar, assim. E foi encantador, foi abrindo caminhos. Aí hoje eu tenho uma pós-graduação em contação de história. Você é Resolvi formada em buscar, né, para educação física, tem formar em licenciatura e educação física. bacharelado. Isso, isso. Mas aí eu fui ficando
curioso, né, nessa questão e querendo melhorar ainda mais. E é assim, não, tem que buscar aí conseguir concluir a pós-graduação em contação de história. E assim, é fantástico, né, os detalhes ali, né, os bastidores, porque às vezes o pessoal só vê o que está ali apresentando. Eu não sabia Mas para chegar que aqui, existia pós-graduação em contação de história, não teve, sabia, isso é novo para mim. teve. Eu fiz pela essas a distância, né? Eu queria estar procurando uma presencial, que tinha um pessoal, tinha um grupo que estava trabalhando já um curso e tal, mas aí quando ele estava acontecendo, eu estava em uma fase de trabalho que não consegui conciliar. Mas aí eu gostei da experiência que tive, né? A parte teórica, ela é muito boa, e agora a prática é a gente colocar lenha Aprende nesse na fogo prática e mesmo, né? botar lenha nesse fogo e botar para queimar. Com certeza. Aí é bom que agora tem suas histórias também, você já começou a contar as histórias. O seu primeiro Isso, livro foi lançado em 2021, isso. durante, ainda era pandemia ainda, né? Ainda tinha as restrições. Foi lançado, como você falou, pelo site da editora Ser Poeta. E esse segundo livro que vem agora, você pretende fazer como lançamento? Agora está tudo normal, tudo Agora liberado. Você já tá pensa como é que tudo. será esse lançamento? Porra, rapaz, já pensei tanta coisa que eu já decidi parar de pensar. Mas assim, eu só penso em coisa mega, é coisa mega assim. Eu já entrei em contato com os músicos, eles só, olha, setembro, aí o pessoal tá certo, olha, outubro, aí o pessoal tá certo, olha, novembro. E a minha conversa com o pessoal é assim, só, a ideia é essa, assim, assim, fazer isso e isso. Tá todo mundo Aí ansioso. quando eu termino de explicar, eu disse, mas não tem dinheiro não. Isso, isso eu acho fantástico, a minha cara de pau. Mas é assim, é o que Mas dá é para se isso fazer, mesmo, né? é. A Aí, vida do artista no Brasil, no momento, é isso aí mesmo. A gente tem que empreender, né? Empreender também os nossos trabalhos, né? Isso e aí pois, vai devagarinho. O pois importante é, é fazer. aí vai se cola, né? Fica nessa história. Mas aí eu conversando com o pessoal, fizemos já o lançamento do livro, ele pode ser, mas a contação ela já foi feita no aniversário de 27 anos, ou seja, do ano passado. Aí fizemos a contação na praça, né? Então, eu achei muito interessante, recebemos muito elogios, né? Porque assim, tinha gente que, poxa, adulto, né? Chegava para fazer esse comentário, assim, tanto tempo olhando para a bandeira e eu não tinha nem ideia que isso era isso. Estou trazendo conhecimento ali para o pessoal e eles acharam interessante. Mas ele naquele momento foi na praça, ainda foi com o que tinha. Para esse momento do lançamento, eu imagino entrar em contato com os músicos, para que os músicos façam esse acompanhamento. Então aí eu não vou ter mais a desculpa, né, que não consegui cantar legal por conta que não tinha Não um teve acompanhamento tempo. do instrumento. Não, agora E vai ter nem um tempo, né? Se instrumento, vai teve ter. tempo suficiente e instrumento para ensaiar à vontade. Se tempo, instrumento, aí vai ter. Então, vai ter um instrumento ali fazendo os músicos, né? Porque assim, toda essa contação, elas acontecem na força de vontade. Sei que um músico ali faz toda a diferença, né? Mas não tem como convidar um indivíduo ali, chegar e não ter como garantir ali o pão dele, né? Porque a gente, assim, da Associação Maré Cultural, temos esse cuidado, pedimos muito, muito mesmo. Estamos ali pedindo para fazer as coisas, mas temos esse cuidado com os artistas. Ó, tem isso para fazer, a nossa realidade financeira é essa, dá para você fazer, se dá, vamos, também se não dá. Porque às vezes pedir só para o indivíduo ali, está fazendo de graça, está fazendo de graça, a gente que é ali do ramo não está valorizando o amigo ali, né? Mas a gente sabe que E os colegas vão, são todos artistas, e o pessoal isso, gosta mesmo de estar ali fazendo arte, tem e é o que isso. conforta o coração, isso é natural, normal, Temos esse retorno, né? com O pessoal certeza. ele quer estar ali dentro, quer fazer, assim, vai ficar muito, muito bonito, é porque, bicho, me achando já, né? Mas vai ficar Não, bonito tá porque, certo. assim, o pessoal que topou são top, né? São top de linha, como diz o ditado.
eu sempre pergunto, né, se gostaram, não na questão de massagear meu ego, mas para saber se eles gostaram, porque assim, quem está contando história, ele precisa acreditar na história. Então, Sim. essa história ela é verdadeira, né? Isso. E aí, no caso, Luciano, Pedro, o que chama Peixinho, Flávio, né, que chama Baixinho, né, já contactamos aí o pessoal, já alinhamos, ficamos de marcar o ensaio. Aí perguntou, vai ser quando? Eu disse, eita, se o livro não vai sair agora, então vamos fazer outro momento, que todo mundo está mais relaxado, mais descansado. Aí ficou para marcar outros momentos de ensaio, só para ter uma ideia mesmo de como vai ser. Mas vai ser algo mega, já conversei com a pessoa para alugar o espaço. A princípio pensei em um espaço aberto, porque é aquela ideia do povo para o povo, né? Depois Sim. assim, mas peraí, eu acho que a arte ela precisa também ter um lugarzinho dela, que o pessoal precisa ir até ela, porque ficar um negócio soldado assim demais, pode ser que o pessoal não valorize, né? Tá, Verdade. é de graça. E ainda tem a Não. biblioteca, que você já faz as contações de história nas bibliotecas, né? Nas escolas também você faz? Nas escolas, Aí a você também já biblioteca não, aproveita e já divulga também, né? isso. A biblioteca aqui eu não consegui ainda não, né? Depois de toda essa movimentação aí, meio que nos afastamos, né? Vamos dizer assim, porque esse projeto da biblioteca do governo do estado na época, é, aí essa equipe saía pelas bibliotecas fazendo essas ações e injetando essa energia, né? Vamos. Aí aqui mais ou menos montou isso. Depois desse grupo, depois dessas ações, aí ficou, no caso, o professor Márcio, Cleciane, eu, Vinícius ainda chegou a contar, Lucélia, Tassiana, é uma pessoa muito querida também, não está conosco, mas aí de vez em quando ela arranhava também, contava. Então ficou Juscelia, eita, fugiu o nome, mas a mãe de Camila, Na época desse Jura, projeto da isso biblioteca. na época desse projeto que tinha. E aí esse pessoal foi ficando. Depois ficou eu, Márcio e Cleciane. Aí eu convidei, né, o pessoal, assim, Márcio e Cleciane, para a gente organizar um grupo, né, para fazer contação, porque, assim, oferecer esse serviço também, né? Porque tem aniversários, Isso. tem algumas festas, tem algumas coisas que a gente poderia estar ali. E aí ficou aquela conversa, vamos, não vamos? Porque, na realidade, são professores, são ocupados, né? Isso. Aí fica tudo muito puxado. Mas aí aceitaram e fizemos teve um aniversário, que foi o primeiro, né, da professora, a irmã da Carol, a irmã da professora Carol, fugiu o nome da menina. E vocês continuam fazendo até agora. Se alguém quiser É, contratar vocês, não, vocês fazem a condição de história. o samba, assim, deixa só o nome do coisa, senão eu me perco aqui. Aí fica o Samburá Encantado, né, Sim. sugeriu o nome Samburá Encantado, porque aquela ideia de dizer assim, é litoral, é praeira, né? E aí o pescador, veja, contar a história, pescador e caçador, não gosta de contar a história nadinha. Se é verdade, aí é outra história, né? Olha o peixe que eu peguei, rapaz, eu não consegui, se eu consegui só a escama dele. Então, o pescador e caçador tem muito essa aproximação a narrar a história, né? E aí, poxa, o pescador vai para o mar, chega lá, onde é que ele traz, né? O pescado, ele traz no Samburá. Então ficou Samburá Encantado. E aí o Samburá Encantado, quando eu estava participando, aí estava fazendo algumas apresentações em escola, também que vendia o espetáculo para a escola, para alguns eventos, eu acho que teve um ou dois eventos de prefeitura, e ainda conseguiu fazer, e ainda. E o grupo, ele continua, né? No caso, o Samurai Encantado. Hoje eu não faço parte do Samurai Encantado, não, mas tem muito carinho, e continua. Para se procurar nas redes sociais, Ah, você encontra Samurai Encantado. que maravilha. Mas atualmente você dá aula de capoeira? Sim, sim, dou aula de capoeira lá no Onde? Educandário Nivaldo da Ah, Silva. No Educandário Nivaldo. É uma escola aqui da rede particular, que logo no início, ainda na
na fase de graduação, início das graduações, né? Sim. Eu comecei a dar aula lá, pegando algumas turminhas e tal, e aí começou essa questão do trabalho, e o trabalho ele foi apertando um pouquinho mais, mas aí sempre tinha uma turma lá. Aí quando veio a questão da pandemia, foi que dificultou um pouquinho, porque eu a princípio eu não me adaptei a essa questão das aulas online, né? A O pessoal sempre maioria das ficou ali, pessoas, não, de início, todos estranharam. vai lá, rapaz, faz não sei o quê. Se o menino bater a cabeça e ficar isso, aí eu fui me burlando na realidade, e não segurei muita peteca não nesse período, né? E depois voltei lá, conversei com a gestora, né, Josineire e o senhor Carlos, então conversamos e eu voltei novamente, e estou com a turminha lá, tranquilo, sem estresse, e estamos continuando com o trabalho. E a questão de Tia Neide é bem interessante. Tia Neide é a dona da escola, né? Sim. Porque o filho dela, Pedro, hoje ele já é advogado, né? Já está trabalhando, graças a Deus. Ele foi meu aluno. Depois, Iago foi meu aluno. E agora, João. Então, as três gerações dos filhos dela estão participando da capoeira. E eu fico muito orgulhoso. É mesmo. João, ele é. João, assim, só para contar uma história de João, João, ele é fantástico. Ele disse, João, tu tem 2 anos de capoeira, João, não sei o que e tal. Eu disse, não, tem mais. Isso, mas tu nem era nascido. Esse, mas eu já vi a capoeira do umbigo da minha mãe, assim, ó, vendo lá a capoeira acontecer. Aí eu, Maravilhoso. rapaz, mas realmente, Muito sua mãe bom. grávida estava acompanhando o Tem evento e faz razão. sentido isso. Eu não vou tirar sua razão, não. E Verdade. foi isso, Qual é é a assim. faixa etária dos seus alunos da Hoje eu capoeira? estou com 5, 6, aí João acho que está com 9 ou 10. Pronto, pega essa faixa etária, 5, 6, 9, 10. E com mais uma dúvida. Hum, Você, você disse que começou como escritor oficialmente a partir de 2019, não é isso? Foi quando você isso. começou a se dedicar à escrita, né? Para A lançar o escrita, livro, a né? escrita Para para lançar o livro, livro. para o livro, Isso, né? isso, E agora eu isso. vou escrever um livro, a partir de agora eu vou me dedicar a esse trabalho. Aí para você oficialmente, que começou em 2019, não é isso? Isso, Mas isso. quando exatamente você se descobriu escritor? Que eu acredito que não foi do nada. Não, Quando você não foi, começou a não, escrever e se descobriu como um escritor? Foi na infância, na adolescência ou não? não, assim, tem uma mistura, porque assim, vai acontecendo as coisas e às vezes você não vai refletindo ali no momento, né, para dizer, E eita, começou agora. vai Mas aí fazendo, né? Só vai fazendo. eu começo a suspeitar que, que na fase na fase da capoeira, não, na fase do teatro. Por quê? Porque naquela fase eu comecei também a escrever peças. E uma que gostava, Maravilha. que hoje eu não vejo, mas na época ficava encantado, era a peça da Casamento Matuto. E tem um casamento. Hoje até encontrei uma menina que ela fez parte lá no passado, ela fez uma personagem que era a madrinha. E pense na madrinha de responsabilidade, viu? E ninguém conseguia parar quieto perto dela, rapaz. E ela, assim, fazia um negócio muito sério, era muito verdade o que ela estava fazendo. Mas todo mundo colocando para rir, e eu coloquei, assim, eu fiquei muito triste, porque eu perdi aquela peça, aquele texto, né? Que ainda era ali no canetinha, papel pautado, tudo direitinho ali. E nesse momento foi quando comecei a perceber essas histórias, que é interessante, e com essas histórias poderia se fazer críticas, né? Poderia se elogiar, poderia se enaltecer. Outra peça que tentei escrever, que graças a Deus, a pessoa lá da escola, ela disse, não, mas aqui tá assim, tá assado,
E aí foi quando teve um simancol, né? Porque assim, a ideia era fazer, e na escola ia ter uma reunião com os pais e abordar alguma coisa sobre drogas, né? E aí eu sentei, comecei a escrever ali e tal, e enfim, é, Mas chegou não, a não, escrever a peça? aí eu escrevi, mas rasguei, graças a Deus, Poxa, por quê? porque, porque não tem aqueles autores, quem falava isso é Ariano Suassuna, né? Autor, escritor, não é escritor não, é o que escreve a peça, fugiu o nome. Morria quase todo mundo, rapaz. Mor- Morreu, morreu o caba lá que estava viciado, morreu o amigo do caba que estava viciado, a mãe do caba morreu também porque o caba deixou dívida. E eu fiquei com medo, eu disse, rapaz, eu vou soltar essa caneta que vai terminar morrendo, sou eu também aqui. Aí teve uma professora que viu ali, aí teve uma conversa bem franca, né? Eu achei ela bem interessante, porque naquele exato momento eu poderia estar ativando muita coisa ali que talvez não ia ter tempo de trabalhar, né? Tudo aquilo, Poxa, né? tudo aquilo naquele momento. Então, era um momento muito rápido ali que poderia só provocar e eu acho que não era isso que eu queria. Mas aí foi quando percebi que essas escritas, que essas provocações, ela mexe muito, né? Ela tem mensagem. E aí disse, não, eu acho que é um negócio bacana. Outra coisa que chamaram ali a atenção, mas essa não, nessa eu não mexi não, essa eu continuei. E foi um casamento matuto também, voltando ao casamento matuto. E nesse casamento matuto, o padre ficava embriagado, porque celebrou tantas missas, não sei o que e tal, vai para lá, e na hora do padre celebrar aquele casamento que era do cachaceiro, pronto, aí ficou ali todo mundo embriagado na coisa, e o pessoal foi e disse, não, mas isso aqui, ele está nesse contexto e tal, e tentou ali explicar. É, nesse momento isso também assim, é interessante ter alguns cuidados para quem vai assistir ou que quer repassar. Então, a seriedade de se fazer aquilo. Aí, quando começou a escrever, ficou ali com aquela ideia de, ó, precisa pensar nisso com cuidado, precisa pensar nisso com cuidado, porque tem essas mensagens nessas entrelinhas e a gente precisa ter esse cuidado para não ter desconforto com isso, com aquilo. E aí Ah, foi quando entendi. passou a ter essas preocupações maior, né, em colocar no papel, né, e passar para frente para que as pessoas possam ver aquilo. Eu imagino que por esse caminho aí foi quando veio essa vontade de escrever. Aí a necessidade de escrever o livro foi uma das conversas que a professora Maria disse assim, poxa, mas não se tinha na época nada escrito sobre Tamandaré, né? Aí ela vai e começa a pesquisar a fundo ali para tentar trazer informações com qualidade. E aí foi quando, nesses insights assim, eu disse, não, tem que ter uma produção infantil, né? Para as crianças começarem a apreciar desde cedo. Aí foi quando eu disse, não, vamos tentar produzir por esse caminho. Aí nesse caminho tem esse livro, Tamandaré, esse é meu nome, essa é a minha história. Tamandaré, esse é meu brasão, essa é a minha bandeira. E Tamandaré, esse é meu hino. Então, Eu, trazer os eu elementos também? do município. Fazer ainda, né? Esse outro, ele já está Ah, no forno, mas tá está só falando. na produção. E Você aí pretende fecha. fazer o quê? Uma coletânea falando sobre Tamandaré? Isso, isso, Ai, isso. maravilha. Isso. Só não tem pólvora para dar pipoco e ser um atrás do outro, mas já se tem a ideia já de produzir esse terceiro sobre o hino, que aí seria especificamente sobre a professora Maria do Carmo, que também que ela foi a que fez a questão do hino, né? Esse seria o fechamento David Teflon chamou trilogia, eu achei tão pesado para ser infantil, mas que fecha esse ciclo Que desses maravilha. elementos, né? Muito A bom. história, quem tiver acesso às obras, vai pegar um pouco da história, que não dá para desenvolver tudo, né? Sim. Vai ele pegar um sobre a bandeira e vai pegar ali sobre o hino e vai contar um pouquinho da nossa história. Então, vão ter ideia da nossa identidade Muito cultural.
bom, mas isso aí já é projeto para 2024. Isso, 2000, eu acho que lá de 2025, porque vem aí esse, né, que ainda precisa terminar de pagar, né? E suaves parcelas, ali sem estresse, Com e, certeza. né, vamos vendo aí, aí quando chegar, aí vem outra parte, né, porque a pessoa produz, aí vem outra parte, depois que está pronto, que você chega para vender, e você que tem amigos, aí chega assim, o amigo, rapaz, mas me dá, bicho, tu é meu amigo. Rapaz, eu sou seu amigo, mas eu não posso dar não, porque um desse aqui é tanto. Aí se tirar, ele faz falta, e faz, né? Para quem, assim, de onde tirou tem que voltar. É investimento que se faz, né? Eu não digo que é gasto, eu digo que é investimento. É Investimento. investimento que se faz. Porque, assim, tá um material aí, eu vou enricar com ele? Não acho que não vou enricar, não. Mas, assim, a satisfação que o artista tem em ter uma obra, ó, vê que lindeza. É muito bonito. É, a ilustração, quando começou a fazer, vou mostrar aqui, a ilustração foi Charles, né? E Sim. a preocupação de ter Charles nesse primeiro, ó, Belíssimo. aí a ideia de ser Charles é porque ele viveu esse processo da emancipação. Ah, muito bonito. E aí, tem que ser ele, tem que ter essa pegada. Aqui quando começa a falar da mistura, ó, Linda a a imagem. do, do indígena, a praia, do indígena, do negro e ó. Aí o pessoal olha assim, ei, cadê coqueiro? Não tinha coqueiro naquela época, coqueiro foi depois, né? Então, vem trazendo Explica alguns todos esses detalhes. detalhes, né? Isso, ó. Tá lindo o livro. Né? Assim, aí assim, eu fico encantadinho. E aqui no final, o hino do município e a bandeira. Muito bom. Aí e assim, fica essa busca, né, de produzir. E quando você termina, quando eu converso com o David, é o seguinte, quando ele ligou, começa a conversar, eu disse, rapaz, eu vou guardar o meu cartão, vou quebrar ele, porque toda vez que eu converso com você, mas não fica com qualidade? Fica com qualidade, mas eu fico com uma dívida aí maravilhosa. Muito Mas assim, bom. é coisa que faço novamente, eu sempre observo meu filho, ele foi meio que cobaia, né? Eu começando a contar a história para ele. E aí ele não estava mais suportando o livro. Ele chegava assim, quando chegava, teve um rapaz que chegou e perguntou, e aí, como é que tá o livro? Teu pai, não sei o que. Ele disse, não, aguento mais. Pajé, ele pegou em Bichinho. dica do pajé, foi. Mas assim, hoje ele pede para ver a questão do livro, que um dia desse ele pediu para levar para a escola. Aí como é que pai fica, né, nessa situação, né? Mas Dá fica vontade de orgulhoso chorar. também, né? Que pode ver que ele quer levar o livro, quer mostrar. Então, Isso é muito bom. mas, mas ali na hora ele ficou com raiva, porque foi muito pajé, que assim, né? É, De tem que tanto ouvir a começar a ensaiar em repetição da casa. história, né? Tanto ver, ele já na minha Natural. cabeça sabia tudo. Ele já contava tudo, toda a história. Aí ele pegou e fez essa fala, né? Disse que ia levar, e assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não é para enricar, e se enricar também não reclamo, né? Sim. Mas é, é algo que você deixa de positivo nessa passagem que estamos tendo, né? Aqui na Terra. Então, essa passagem é o que a gente imagina que vai estar deixando. E essa consciência do que é nosso, por exemplo, aqui a capa. Essa capa é a Cachoeira de Saltinho. E quando eu observo aqui, ó, os indígenas aqui, os povos originários, os caetés, eles Então, não tinha brincando, observado isso. eles brincando de se esconder. Ah, eu não tinha observado. É, é cheio de história, cheio de detalhes ali, as coisas. O pessoal pode até pegar, não sei o que, tal, a história tá pequena, até isso, mas a ilustração ela foi muito, muito, muito bem trabalhada. Então, assim, eu fui Tá muito muito feliz. bonito. Eu fui muito feliz neste, que Charles Neves fez a ilustração, e muito feliz esse que o Débora fez a ilustração. Muito feliz mesmo. Acho que a história, a história e a ilustração ali, elas vão se complementando
e ficou um resultado fantástico. Tá muito bonito mesmo o seu trabalho, parabéns. Romero, infelizmente o nosso tempo acabou, nosso tempo aqui é curtinho, mas eu adorei receber você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima, e quando você lançar o seu livro, eu quero que você volte aqui de novo para falar dele e mostrar para a gente, tá certo? Certo, Eu certo, voltarei. tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? A mensagem que deixo, assim, enquanto capoeirista, enquanto contação de história, enquanto curioso, enquanto pessoa que respira a cultura e tenta fazer as coisas acontecer, é que acreditem. Acreditem em vocês, acreditem no que vocês fazem, façam, né? Hoje eu faço com a qualidade tal, amanhã eu já tento melhorar e depois, mas essa qualidade quem está ditando sou eu, não é o outro, sou eu. Então, não o egoísmo, mas o eu nesse processo ele é muito importante porque essa satisfação não tem dinheiro no mundo que paga. Você faz algo, você se doa com qualidade, faz algo surpreendente, porque você está fazendo o que gosta, você quer fazer aquilo, você sabe que isso é importante, e as pessoas, às vezes, agradecem, às vezes parabenizam, às vezes não. Então, se elas agradecerem e parabenizarem, ótimo. Se não parabenizar, se não agradecer, ótimo também. O que é importante é que você está de bem com você mesmo. Então, E você fez o que o seu coração pediu, né? isso, isso. Eu fico reclamando da questão do valor, né, que está pagando e tal, mas faria tudo de novo e daqui a uns anos já vem mais dois e Olha que assim vida que maravilha. segue. Meu querido, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo muita luz no seu caminho, muita, muita luz. E sucesso, muito sucesso. Que venham muitos e muitos livros por aí, tá ok? Tá Beijos. ok, muito obrigado. Beijão para todos vocês. Obrigado, tchau.